Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todas e todos muito bem-vindos para mais uma videoaula, onde hoje nós trabalharemos o conteúdo da independência do Brasil. E para a gente pensar a independência do Brasil, é necessário a gente ir até o contexto europeu para entender o que acontecia na Europa e que motivou alguns acontecimentos importantes para o desenrolar da independência do Brasil. Eu sou o professor Marco Lamarão e esta é mais uma videoaula de história do nosso canal. E aí, quais elementos são importantes a gente destacar neste contexto europeu? Primeiramente, a presença de Napoleão Bonaparte e as guerras napoleônicas, que além de avançar com as pautas da Revolução Francesa, o que vimos em outras aulas, amedrontava os monarcas dos antigos regimes dos demais países, também a Inglaterra não vinha nada satisfeita com essa movimentação napoleônica e organiza-se um exército amplo para lutar contra o exército de Napoleão. E Napoleão, com sucessivas vitórias, irá em determinado momento decretar um boicote à Inglaterra, conhecida como o bloqueio continental. Esse bloqueio continental, e aí nós temos uma gravura que explicita o jogo de xadrez, as estratégias adotadas pelos dois países, tanto por Napoleão Bonaparte quanto pelo monarca inglês, o rei Jorge III. O bloqueio continental que decretava que qualquer país que continuasse a comercializar com a Inglaterra poderia ser invadido pela França, foi respondido da parte da Inglaterra pelo decreto também de um bloqueio marítimo. A partir de agora, todos os países que atendessem à solicitação francesa sofreriam as consequências de não mais poder comercializar pelo mar. E isso colocava para Portugal, além de Portugal ser um antigo aliado da Inglaterra, um outro determinante muito importante, tendo em conta que a principal colônia portuguesa era o Brasil e que a comunicação com o Brasil se fazia exclusivamente por intermédio do mar. Atender ao bloqueio continental dos franceses significava que os ingleses interromperiam o comércio com a colônia. E nesse sentido, os portugueses não tinham muita escolha a não ser ficar ao lado dos ingleses, que era a principal marinha daquela época e também antiga aliada dos portugueses. Mas os ingleses nem os franceses não se dão por rogados. A França, após ter sucesso na invasão à Espanha, ocupa a fronteira com Portugal, indicando uma possível e iminente invasão a qualquer momento, e por outro lado, né, navios ingleses apontavam seus canhões para os palácios e para a capital de Portugal, Lisboa, fazendo com que Portugal estivesse entre a cruz e a espada, tendo que decidir rapidamente sobre o seu destino. Aqui um quadrinho do querido Maurício de Souza, tratando um pouco deste episódio na história do Brasil. E aí um debate que se coloca é se esta transferência da corte portuguesa, na medida em que a corte portuguesa aceita as reivindicações inglesas e se alia à Inglaterra, surge um debate se essa transferência das cortes foi uma fuga atabalhoada ou se foi um processo de retirada. Aqueles que defendem uma fuga atabalhoada dizem que muitas coisas foram deixadas pelo meio do caminho, inclusive diversos volumes, milhares de exemplares de livros que constituíam a Biblioteca Real, que vai ser transferida para a cidade do Rio de Janeiro. Mas talvez o argumento mais forte que apareça nesse debate
é o argumento que relembra a existência da então Convenção Secreta sobre a transferência para o Brasil da sede da monarquia portuguesa e a ocupação da temporária Ilha da Madeira por tropas britânicas, que foi assinado um ano antes, em 1807. Então, em 1807, tanto o trono inglês quanto o trono português já havia chegado a um acordo de um possível auxílio das tropas, em especial navais, né, dos navios ingleses, para uma necessidade de transferir essa corte para o Brasil, como é o que vai acontecer em 1808. Além disso, é importante que se diga que o tamanho dessa transferência, cerca de 15 mil pessoas foram rapidamente transferidas para o Brasil, também indica que ela não poderia ter sido realizada sem o mínimo de planejamento. Está claro para nós que, embora houvesse essa intenção, a decisão pela transferência ela é tomada em última hora, o que vai dar origem a esses episódios, como o esquecimento ou então a deixada. Eu acredito que tenha sido uma deixada. Esse é um dos primeiros importantes ensinamentos de quando se bate em retirada, é deixar no caminho aquilo que não é essencial para a sobrevivência. Me parece que foi um pouco isso que a corte portuguesa fez quando deixa parte desse acervo no porto, mas nos navios portugueses vieram 15 mil pessoas, vieram diversos mobiliários, vieram diversas peças de tapeçaria, peças de arte, um incrível acervo de livros e também um maquinário que vai dar origem à primeira imprensa oficial no Brasil, que vai ser a imprensa régia, que vai ser trazida com a corte portuguesa para cá. E aí, como vocês podem ver nesse mapa, existe perto dos Açores um desmembramento da frota por tormentas na costa da Ilha da Madeira. Eu falei Açores, mas o correto é a Ilha da Madeira. Os navios que levam a família real ancoram em Salvador antes de seguir para o Rio de Janeiro. Outra parte, né? Depois, os outros navios, depois de abastecer nas ilhas de Cabo Verde, o resto da frota segue diretamente para o Rio de Janeiro. Então, fica aqui o meu voto pela ideia de que não foi uma fuga atabalhoada, e sim uma retirada, que embora atabalhoada tenha sido planejado um pouco anteriormente. Nessa vinda para cá, as condições foram 2 meses de travessia. As condições são muito precárias dessa viagem. Água e alimentos são racionados e tem-se relatos de um surto de piolho que leva com que todas as mulheres a bordo precisem raspar as suas cabeças como forma de tratar desse surto de piolho. E aí, quando o navio do rei chega em Salvador, mesmo antes de aportar no Rio de Janeiro, no dia 28 de janeiro de 1808, o Dom João ele vai promulgar um dos mais importantes tratados, que é o Tratado da Abertura dos Portos às Nações Amigas. Essa parte aí, as Nações Amigas, você entende como a nação amiga, porque a única nação amiga neste momento de Portugal, no contexto europeu, é tão somente a Inglaterra, tipo aquele cara que é amigo de uma pessoa só. É o caso português. E isso vai significar o fim do chamado pacto colonial, ou exclusivo colonial, ou monopólio colonial, que determinava que a colônia só poderia comercializar com a metrópole. A partir desse momento, a colônia pode também comercializar com a Inglaterra e com as outras nações amigas, que no caso mal existiam. E isso vai significar, por outro lado, se o Brasil deixa de ser dependente economicamente de Portugal, o Brasil passará a ser cada vez mais continuamente dependente da Inglaterra. Outros tratados reforçarão essa situação de dependência, como é o Tratado de Comércio, Navegação e Cooperação e Amizade, que nós falaremos já já. Mas antes disso, é importante dizer que quando essa corte chega no Rio de Janeiro,
de forma um tanto quanto atabalhoada, sem ter residências para hospedá-las, as melhores residências da região central do Rio de Janeiro vão ganhar um símbolo em suas portas, PR, que significa que aquela propriedade foi confiscada pelo príncipe regente. Então a família que ali morasse deveria se retirar das suas casas, dos seus aposentos, para dar local de morada às cortes que chegavam. O carioca, sempre muito bem-humorado, mesmo nas mais tenebrosas tragédias, apelida esse PR de príncipe regente de ponha-se na rua. E quando as mulheres do Rio de Janeiro veem aquele monte de mulheres europeias vindo todas com a sua cabeça raspada, graças ao surto de piolho, pensam se tratar da última tendência de Paris, e o que nós vamos ter na cidade do Rio de Janeiro é uma nova moda, a moda das mulheres de cabeças raspadas. Haja vista que se a corte chegou de cabeça raspada, as mulheres brasileiras aqui copiam essa moda. Um outro elemento importante que chega ao fim assim que aporta a família real no Brasil é o Alvará de 1785, que impedia o Brasil de ter qualquer indústria. Então, aquele teu amigo liberalzão que acha que o Brasil só não é a Inglaterra porque faltou liberalismo, você lembra desse detalhe, que enquanto em 1785 a Inglaterra estava fazendo a primeira revolução industrial, no Brasil havia-se uma proibição oficial, legal, da construção de indústrias no nosso território. O liberalismo não pode ser implementado por decreto. E com isso, chegamos aos dois tratados de 1810, também muito importantes, que é o de cooperação e amizade e o comércio e navegação. Não confundir um com o outro, tá, gente? O primeiro diz respeito às questões dos direitos dos cidadãos britânicos em terras lusitanas. No caso do Brasil, também. Isso significava que, caso o cidadão britânico fosse pego no Brasil fazendo alguma arruaça ou cometendo algum delito, ele não poderia ser julgado pela lei local ou pelos juízes locais. Ele precisaria ser julgado pela lei inglesa e por juízes ingleses. Também dizia que os ingleses poderiam ter liberdade de culto religioso se eles morassem em terras lusitanas ou no Brasil incluso. E já o Tratado de Comércio e Navegação é um tratado que vai garantir à Inglaterra importantes privilégios no trato comercial com o Brasil. Os produtos ingleses, a partir de então, passam a ser taxados por uma taxa de importação, que nós chamamos de tarifas alfandegárias, que tem um percentual menor de 15% do que aqueles produtos que eram taxados e que eram vindos de Portugal, por exemplo, que eram taxados em 16% do valor inicial desse produto. Já as mercadorias vindas dos demais países eram taxados num percentual de 24%. Então, os produtos ingleses eram cobrados 15%, os produtos portugueses 16% e o dos demais países 24%. Essa vantagem que a indústria e o comércio inglês vai ter no trato comercial com o Brasil vai ser um dos motivos pelo qual a industrialização brasileira não vai vigorar neste momento, mesmo com o fim do Alvará de 1785. A concorrência britânica é muito forte e muito mais eficiente, e com isso consegue vender produtos de muito melhor qualidade com um preço muito mais acessível do que as aventuras industriosas acontecidas no Brasil neste momento. Além disso, quando Dom João chega no Brasil, nós temos origem a um período que é conhecido como período joanino, que é caracterizado por uma série de modificações e de realizações da família real portuguesa assim que chega ao Brasil. Dentre essas realizações, o que nós poderemos destacar para vocês? A criação do Banco do Brasil, que não é exatamente esse mesmo Banco do Brasil, esse daí vai falir, mas vai servir de inspiração a esse Banco do Brasil que nós temos hoje. A Biblioteca Real, que vai se transformar naquilo que nós conhecemos na Biblioteca Nacional, sediada no Rio de Janeiro. O Teatro São João, que é o primeiro teatro que se tem notícias do Brasil,
também na região central do Rio de Janeiro. A missão artística francesa, Dom João contratará artistas franceses para pintar, retratar e embelezar a cidade do Rio de Janeiro. Uma reforma urbana vai acontecer naquela região. Era tudo mato quando Dom João chegou aqui, conforme expressão muito comum na internet hoje em dia. E nesse sentido era uma cidade que sofria de inadequações para os costumes da vida de uma corte europeia. Então essa cidade precisou ser readaptada, mesmo que de forma insuficiente, para a vida da corte aqui nessas bandas. Além disso, nós teremos a criação das primeiras faculdades, faculdade de medicina, faculdade de direito, faculdade de engenharia, faculdade de belas artes, são alguns desses exemplos. A criação do Jardim Botânico, a criação da Quinta da Boa Vista, dentre outros feitos, são típicos deste período, conhecido como período joanino, que tem Dom João VI, o príncipe regente. Ele não é rei ainda, a sua mãe, Maria, ela é a rainha de fato, mas não é a rainha de direito. Alega-se que ela é portadora de uma doença mental e por isso impedida de governar. Enquanto isso, Dom João é um príncipe que rege, portanto, um príncipe regente. E em 1814 nós vamos ter na Europa o Congresso de Viena, que buscará restaurar todo o mapa europeu e também colonial ao período anterior ao período napoleônico. Em 14, Napoleão é derrotado e nós teremos a criação do Congresso de Viena. Para acalmar a situação dos brasileiros, Dom João resolve elevar a condição do Brasil de um vice-reino para um reino unido. Então o Brasil passa a ser o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E aí vocês podem ver aqui uma transformação ocorrida nas bandeiras, só para ilustrar um pouco o que acontece naquele momento. O Brasil deixa de ser, portanto, uma metrópole ou uma colônia ou alguém submetido a uma metrópole, a um centro de decisão, e passa a ser efetivamente um Reino Unido. Anteriormente a isso, o Brasil já é a capital do Império Português. Então nós podemos dizer que o Rio de Janeiro é a única cidade que se tornou, em algum momento da sua história, a capital de um império europeu fora da Europa. Meio louco isso, né? Mas é verdade. O Brasil se torna a capital do Império Ultramarino Português. No entanto, as elites portuguesas, que surpreendentemente vencem as guerras contra Napoleão e o exército napoleônico, passam a cada vez mais se inquietar com a situação de que a família real teria fugido daquela guerra e que teria permanecido mesmo após a derrota. E essas elites se movimentam, os comerciantes, profissionais liberais, no sentido de exigir o retorno da família real e bem como a recolonização do Brasil, que em muitos aspectos era muito benéfica a setores da sociedade portuguesa. E neste processo de reivindicação, nós vamos ter, deixa eu colocar aqui antes, a eclosão da Revolução Liberal do Porto em 1820. Mas antes disso, em 1817, os pernambucanos, percebendo que a mudança da capital do Império Português, de Lisboa para o Rio de Janeiro, nada mais era do que apenas uma mudança de capital, não significando, né, a diminuição dos desmandos, a diminuição da exploração, a diminuição do autoritarismo, eles passarão, em 1817, setores da Igreja Católica, como é o caso de Frei Caneca, setores do corpus militar da região de Pernambuco, irão se insurgir contra a coroa portuguesa, e em 1817 nós teremos a chamada Revolução Pernambucana. Eu coloquei aqui Insurreição Pernambucana, mas esse é o nome mais comum para o momento em que os pernambucanos se revoltam contra os holandeses. E em 1817
o nome mais comum àquele movimento é Revolução Pernambucana. Mas eu particularmente tenho muito carinho pela palavra revolução, acho que ela expressa algo maior do que apenas uma ruptura no extrato de poder, e por isso usei este outro termo. Esta não é a primeira insurreição que ocorrerá no território brasileiro buscando romper as relações com a metrópole. Basta lembrar as duas outras importantes tentativas de ruptura com a coroa portuguesa que ocorrerão no território brasileiro: a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, uma de 1789 e a outra, a Inconfidência Mineira, e a outra de 1798, a Conjuração Baiana. E, nesse sentido, o que se demonstra é que cada vez setores mais amplos da sociedade brasileira já passam a defender a ideia de uma ruptura política com a metrópole. Agora, inclusive, setores que, em tese, seriam extremamente fiéis à coroa portuguesa, como é o caso da Igreja Católica ou mesmo dos militares. E aí, em 1820, buscando dar maior visibilidade a essa pauta que reivindicava o retorno da corte, o retorno da família real, a assinatura de uma Constituição, que o rei respeitasse essa Constituição também, e a recolonização do Brasil, comerciantes e as elites econômicas da cidade do Porto vão dar origem ao que conheceríamos como a Revolução Liberal do Porto. Liberal, porque liberal para eles, mas recolonizante para nós. Então, mais uma das contradições do liberalismo ibérico e latino-americano. Então, essa Revolução Liberal do Porto vai reivindicar o retorno de Dom João VI, o retorno da família real, o retorno de toda a corte, bem como a recolonização do Brasil e a assinatura de uma Constituição encerrando a monarquia absolutista e dando origem, a partir daí, a uma monarquia constitucional. Esses reclames portugueses serão reivindicados em parte. A parte que será reivindicada, eles conseguem um retorno de Dom João VI. Dom João VI retorna a Portugal, mas não retorna com toda a família real. Deixa aqui, por exemplo, seu filho, Dom Pedro I, que vai passar a ser um príncipe regente do Brasil e vai comandar e capitanear o processo de independência do Brasil. Então, o processo de independência do Brasil, diferentemente do que desejavam os pernambucanos, ou mesmo os baianos, ou mesmo os mineiros, será um processo de independência que ocorrerá por dentro da família imperial portuguesa. É um processo que passa das mãos do pai para as mãos do filho. Então, é um processo extremamente conservador. E aí, além do retorno de Dom João VI, os revoltosos portugueses conseguem também a assinatura de uma Constituição. É, portanto, o momento, e a Revolução Liberal do Porto é uma das chamadas revoluções liberais que a gente estuda naquele período da história, na primeira onda revolucionária, a onda dos anos 20. Temos aqui um exemplo de uma revolução liberal ocorrendo na Europa. E a partir deste momento, o tensionamento entre as cortes, a corte remanescente em Portugal, as elites econômicas em Portugal e aquelas que ficam no Brasil, se tornam cada vez mais graves. E uma série de acontecimentos irá encaminhar para a ruptura definitiva entre Brasil e Portugal. Dentre elas, o dia 9 de janeiro de 1822, conhecido como o Dia do Fico, que é quando, diante a pressão das cortes portuguesas para o retorno de Dom Pedro I para Portugal, Dom Pedro I teria proferido a seguinte frase da sacada do Paço Imperial, ali na Praça 15, na região do Rio de Janeiro: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dizendo que vai permanecer em território brasileiro, independentemente das pressões e das vontades das cortes portuguesas. E um outro episódio importante é o chamado Dia do Cumpra-se, que vai ser instituído no dia 4 de maio de 1822. A partir de então, todas as leis que vierem de Portugal só terão validade no Brasil se efetivamente
o príncipe regente brasileiro, Pedro I, determinar que ela seja cumprida. Então ela só teria validade mediante autorização de Pedro I, é o dia do cumpra-se. E ainda em agosto se tem a convocação das chamadas Assembleias Constituintes, ou seja, Dom Pedro I se movimenta para reunir um número de deputados para debater uma Constituição para o Brasil. A gente tem aprendido aqui que nos processos de Revolução Liberal a Constituição é praticamente o fatality, né? Quando surge uma Constituição, essa Revolução Liberal se consolida e atinge os seus objetivos, né? E com isso, e no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclama a célebre frase independência ou morte. Pelo visto, muita gente morreu, porque independência de verdade nunca aconteceu no Brasil. Mas, para além da constatação trágica, o que importa dizer é que algumas províncias, como Bahia e Piauí, não vão aceitar essa ruptura com Portugal. Tem lá um número muito grande de funcionários ligados à coroa portuguesa, de militares também, e de outros intelectuais que preferem manter a relação de dependência com Portugal e vão lutar contra a independência do Brasil, sendo que a independência do Brasil só vai ser consolidada na Bahia, e aí vai ser conhecida como a independência baiana, no dia 2 de julho de 1823, alguns dias após de um processo similar acontecer na região do Piauí, onde a consolidação da independência brasileira só vai ocorrer no dia 13 de março de 1823. Aqui nós temos uma charge sobre o impacto da independência na vida da população em geral, né? A elite gritando viva a independência e dois populares, né? Um filho e uma mãe, perguntando: o que é isso, mãe? E a mãe retrucando: deve ser um novo produto inglês, algo que não tem nenhuma eficácia na vida das pessoas. E com isso, para encerrar o vídeo, o Brasil precisava rapidamente o seu reconhecimento externo, tendo em vista que boa parte da sua economia só funcionava via as relações de exportação. E o seu reconhecimento externo vai ser primeiramente efetivado em 1824 pelos Estados Unidos da América, através da doutrina Monroe, América para os americanos, e também, posteriormente, em 1825, a Inglaterra vai intermediar o reconhecimento da independência do Brasil da parte dos portugueses, e a Inglaterra estava muito interessada em reconhecer essa independência, mas não queria fazer isso passando por cima dos seus antigos aliados. Então se produz o seguinte acordo: o Brasil paga uma indenização a Portugal de 200 mil libras esterlinas, né? E com isso Portugal reconheceria a independência. O que é engraçado nessa história é que Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra exatamente no valor de 200 mil libras esterlinas. E o Brasil não tinha esse dinheiro, precisou pedir emprestado para alguém. Para que ele pediu emprestado? Para a Inglaterra. Então, no final das contas, esse dinheiro não saiu da Inglaterra e a independência do Brasil se inaugura com o surgimento da dívida externa brasileira. Então, parafraseando aquele famoso samba da Mangueira de 1988, a independência do Brasil se significou estarmos livres do pacto colonial, significou também estarmos presos nos grilhões da dívida externa. E este é mais ou menos os aspectos gerais da independência do Brasil, que vai se transformar a partir daí num caso único, onde essa independência vai manter uma monarquia, enquanto os demais países da América Latina passarão a viver sob a forma republicana de governo, e essa monarquia vai manter durante muitos anos, durante quase toda a sua existência, a instituição da escravidão, que vai ser abolida apenas em 1888, muitos anos depois da independência do Brasil, como nós veremos em outras aulas. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.